pessoal, vamos contar um pouco sobre a história do teatro? E aí, internautas, internautos, tudo beleza? Eu tô aqui com meu cabelo todo bagunçado, mas tá tudo certinho. Vamos fazer esse vídeo mesmo assim. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Vamos então falar sobre a história do teatro. A ideia não é ser profundo na história, porque eu pretendo fazer vídeos falando sobre cada era do teatro, que eu acho legal, e não dá pra falar isso em um vídeo só. Senão vai ficar muito longo, vai ficar horas e mais horas. Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Então eu vou fazer tipo um resumão da história do teatro, mas eu pretendo fazer vídeo somente falando sobre o teatro egípcio, sobre o teatro grego, sobre o kabuki, sobre o teatro brasileiro e daí vai, né? Mas agora vamos fazer um resumão sobre a história do teatro, e o que vocês quiserem saber sobre a história do teatro, bota aí nos comentários que eu faço um vídeo especial falando sobre isso, quero saber sobre o teatro grego, quero saber sobre o teatro egípcio, bota aí que eu vou fazer um vídeo sobre isso, ok? E outra coisa também, se você tem qualquer dúvida sobre artes cênicas, teatro, cinema, o que for, coloca essa pergunta aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo especial só respondendo essas perguntas, ok? Então coloque a sua dúvida aí que eu vou fazer um vídeo especial te respondendo, ou respondendo todo mundo aí que estiver com essas dúvidas, ok? Então vamos contar um pouco sobre essa história do teatro. Bom, eu acredito que todo mundo já ouviu falar sobre teatro, né? Seja os que já foram, ou os que não foram, os que não tiveram oportunidade de ir, ou que acham que teatro é coisa de rico, ou que foi em um teatro para assistir um show de música, ou um espetáculo de dança, balé, ou o próprio teatro mesmo. Mas o teatro existe a parte física dele, que é toda a questão da plateia, a caixa cênica, e tem também a parte da arte, né? Que é o que nós vamos contar exatamente o surgimento dessa apresentação artística, ao qual chamamos de teatro, nome ao qual se deu origem na Grécia de theatron, que significa local para ver. Se nos aprofundarmos um pouco mais em cima da palavra theatron, né, podemos ver um dos verbos que seria seaomai, que significa olhar com atenção, contemplar. Olharmos de uma forma mais abrangente, o teatro seria uma forma de se aprofundar no ser humano, se aprofundar na sociedade, uma forma de meditação, uma forma de você, como artista, sair do seu eu, e como plateia, às vezes até buscar resposta para o seu eu. Grotowski, ator, diretor, teatrólogo e criador da teoria do teatro pobre, ele tinha uma frase que é o seguinte: o teatro é o que acontece entre o espectador e o ator. Todas as outras coisas em volta são coisas apenas suplementares. E o teatro é um elemento que acontece exatamente de dentro para fora. E para formá-lo é necessário diversos elementos, como atores, diretores, tem toda a parte técnica, iluminação e tal, pá. Mas tudo isso nós já falamos em outros vídeos, então se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal. Mas vamos voltar ao objetivo desse vídeo. Bom, se for falar sobre manifestação teatral, quando foi a primeira manifestação teatral? Ah, professor de teatro, ah, sei lá, fulano de tal, ah, ator não sei da onde, me explica, onde foi que surgiu o teatro? Ah, eu falarei pra você, o teatro surgiu na Grécia. Será? Bom, olha, vou falar pra vocês que não é bem assim. Na verdade, quando se fala de manifestação teatral, quando se fala de um jogo de interpretação, acho que podemos dizer que surgiu... Estou falando dos homens na caverna, quando eles precisavam caçar, quando eles precisavam, não tinha mais a batata doce, deixava de existir, porque não era a época da batata doce, mas eles não sabiam disso.
né? Tudo eles achavam que quando a água do mar subia e invadia toda a terra deles, eles achavam que eram os deuses que estavam castigando eles. Quando deixava de ter batata doce, eles achavam que eram os deuses que não estavam dando batata doce. Agora, quando tinha bastante frutas, eles achavam que eram os deuses abençoando. E como que eles faziam para agradecer ou pedir para que eles não morressem de fome, para que chovesse ou acontecesse algo do tipo? Era com as apresentações artísticas. Apresentações artísticas que eu falo não para a plateia, mas apresentações artísticas para os deuses. Os deuses eram as plateias deles. Então eles começavam a dançar, eles começavam a imitar os animais a qual eles desejavam, eles começavam a ensinar como seria a caça, como seria a pesca, como seria a colheita, né? E eles pintavam isso também. Então daí começou a surgir as artes plásticas, começaram a surgir a dança. Pode-se dizer que também a parte da moda, da roupa começou a surgir aí também, porque eles começavam a botar figurinos representando os animais e tudo isso, né? A tinta, pegavam folhas e tal para se pintar e assim poder fazer um espetáculo bonito para os seus deuses, para poder ser abençoado, para que a sua tribo, para que a sua seu grupo, sua família fosse abençoados e não morresse de fome, não fosse castigados. Se for olhar por um lado, essa foi o início das artes cênicas, né? E lembrando que artes cênicas não é somente a interpretação da fala ou do gesto. Se você for botar também, as artes cênicas está na dança, está em tudo, né? Mas isso nós vamos falar em outros vídeos. Bom, dando uma acelerada na história, nós podemos seguir já em algo histórico mesmo, que está nos livros, né? Que foi a primeira manifestação teatral, a primeira apresentação teatral, né? Que foi exatamente... Não foi na Grécia, gente. Não foi na Grécia. Vamos parar com essa ideia que a Grécia inventou o teatro, gente. Não foi na Grécia. Foi no Egito. Exatamente. A primeira apresentação teatral foi no Egito. E foi por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Que foi exatamente uma apresentação que fizeram para representar Osíris e Ísis, né? Lógico que ainda está muito na parte religiosa, mas isso eu vou explicar ainda depois o porquê disso tudo. Então agora vamos pular toda uma parte da história do teatro, senão vai ficar muito longo também esse vídeo, e vamos pular a parte da Turquia, vamos pular a Mesopotâmia, vamos pular o orientais, né? E vamos chegar exatamente... Agora sim, gente. Agora nós chegamos na Grécia. Viu que a história nós tivemos que pular muita coisa para chegar na Grécia. Mas o que a Grécia? Por que a Grécia é conhecido como a Grécia inventou o teatro? Pelo seguinte, porque a Grécia, ela deu toda uma estrutura para o teatro. E o teatro chegou na Grécia exatamente há uns 4 séculos antes de Cristo. Eu acho que é isso, mais ou menos. Se tiver um professor de história, gente, por favor, coloca aqui pra gente trocar uma ideia. Mas eu acho que é mais ou menos isso daí. E os teatros geralmente eram apresentados bem em Atenas, o centro da Grécia. Eles utilizavam do teatro para poder cultuar seus deuses. Não muda, ainda estão cultuando os deuses. E faziam festas como se fossem apresentações, como se fosse a representação do vinho, da uva, né? Que é a festa de Dionísio. Então representava o Dionísio com bastante uvas e tal. E representava outros deuses também, como Baco, como Zeus, e daí ia. E Dionísio, que é conhecido como o deus do teatro, né? Então, se você não sabia, tá aí, ó, tá vendo? Martariano também é cultura. Dionísio é conhecido como o deus do teatro, que é o deus do vinho. E toda essa apresentação era com dança, com música e com o ditirango. O que seria o ditirango? Ditirango era um hino na Grécia, representado por um coro bem feliz e bem fantasiado também. Eu não quero me aprofundar na parte grega, porque só em falar, né, se for contar a história mesmo do teatro, como eu falei, são horas e horas de vídeo. It's not fucking his speak.
Isso é uma falta de respeito, não se usa isso pra brincadeira. Mas eu quero muito falar sobre o teatro grego porque tem muitas coisas bacanas no teatro grego, ao qual eu acho importante falar aqui no canal. Mas se você tiver qualquer dúvida sobre teatro grego ou sobre qualquer outro tipo de coisa de teatro, mas sobre história de teatro também, é só colocar aqui nos comentários. E mais, mesmo com toda essa ideia religiosa da Grécia, começou a surgir grupos que começou a falar mais sobre um romance carnal, um romance, falar sobre família, falar sobre política, sobre sociedade e daí vai. Mas daí começou a ser caçado pela igreja e começou a ser proibido, o teatro começou a se tornar, quando se usava teatro que não fosse pra religião já era considerado heresia e tal. Mas como eu falei, vamos deixar isso para um próximo vídeo. Não vamos nos aprofundar nisso não, ok? Vamos deixar para um próximo vídeo aí. Então, vamos pular um tempinho aí e vamos chegar aonde, gente? Aonde que nós vamos chegar com um teatro? Em 1500, gente. Sabe o que aconteceu em 1500? Tô sabendo, vai. É, ele mesmo, Cabral. Cabral chegou no Brasil e não é o Cabral ao qual vocês estão pensando nesse momento. É o outro Cabral, Pedro Álvares Cabral, ok? Não vamos confundir. Sumiu! Mas chegando no Brasil, Cabral encontra com os índios, né? Que os índios já tinham toda a sua cultura, já tinham todos os seus rituais, né? Que toda tinha toda a sua manifestação teatral também, vamos se dizer assim. Mas historicamente não era considerado teatro, ok? Todas as manifestações religiosas que se usavam teatro durante a história, né, era considerado teatro. Agora os índios não é teatro, não é. É mentira! Mas vamos parar de palhaçada, é teatro sim, né? Então eles utilizavam também, assim como na Idade da Pedra, né? Como eu falei no início do vídeo. Quer dizer, no início do vídeo eu falei sobre, vou contar uma história, mas um pouco antes eu falei sobre a Idade da Pedra, que os homens utilizavam disso para crescer ou viver na sua terra, e os índios também se utilizavam do teatro com essa forma. Só que ambos não tinham conhecimento que isso era teatro, né? Era o representar. Tá certo que aí vai começar um monte de gente: ah, você tá falando que cultos religiosos não é religião, na verdade é tudo teatro. Bom, não quero falar de forma alguma que o que é certo, o que é errado, se é verdadeiro ou falso, não sei, não quero falar sobre isso, não é isso que eu quero me meter. Mas o que eu quero falar aqui da ideia de representação, da ideia de, mesmo que você esteja fazendo isso para o seu Deus, é uma representação teatral, né? Você tá apresentando para alguém, nem que seja um ser inanimado, né? Mas você tá representando para alguém. Bom, então tinha os índios já com toda essa cultura, e do outro lado tinham os europeus, né? Os portugueses, que já tinha uma tradição mais ou menos de 4 séculos, se eu não me engano, e com isso, né? Por conta desse choque de cultura, nesse choque cultural, eles precisavam nada, não precisava nada não. Na verdade, eles falaram: mas calma aí, não tem como os índios ficarem acreditando nesses deuses aí, nós temos que trazer os nossos deuses para eles, né? Que toda a ideia da Igreja Católica. Então começaram a surgir os jesuítas e tal, né, para trazer a filosofia cristã para o Brasil, para os índios. Então foi um rapaz chamado o Padre Anchieta, né? Não sei se ele seria um rapaz ou já seria um senhor, né? Quem sabe no vídeo falando sobre teatro, a história do teatro brasileiro, eu explico melhor sobre isso. Então, para poder catequizar os índios, né, os índios não sabiam ler português, então não adiantava nada pegar um livro e entregar para os índios e falar: estuda isso daí, né? Então, qual foi a forma ao qual eles catequizaram os índios, acharam melhor para fazer isso? Era com as peças teatrais. Era ensinando a história de Cristo, era ensinando a história cristã para ensinar os índios a filosofia cristã. E dessa forma surgiu as primeiras manifestações teatrais, consideradas teatrais no nosso país, no Brasil, né? Pós-colonização, vamos dizer assim. Porém, só depois do século XIX, com a chegada da corte portuguesa, que começou a ter um desenvolvimento teatral
maior, surgindo alguns dramaturgos, teatrólogos e daí vai, ao qual vem nos influenciando, vem crescendo no nosso país até hoje. Bom, pessoal, esse vídeo aqui é um resumão da história sobre o teatro, né? Desde dos primórdios até hoje. Mas, como eu falei, eu pretendo fazer vídeos separados, falando sobre o teatro grego, falando sobre o teatro egípcio, falando sobre o teatro na Idade Média, falando sobre o teatro na Idade da Pedra, falando sobre o teatro brasileiro, falando sobre mais específico, cada vídeo sobre um tema. Mas eu só vou fazer se vocês pedirem, né? Eu não sei o que fazer, eu adoro, se eu quiser eu vou fazer um monte de vídeo sobre o teatro grego, mas será que vocês gostam do teatro grego? Será que vocês querem que eu faça um vídeo sobre o teatro grego? Eu quero muito falar sobre o teatro brasileiro, mas será que vocês querem isso? Então é exatamente nos comentários que eu vou saber. É exatamente curtindo, se inscrevendo no canal, que eu vou saber que estou seguindo o caminho certo, que está agradando o público. Então, se vocês estão gostando no canal, se vocês querem novidades no canal, querem receber essa novidade, querem receber coisas novas sobre artes cênicas, teatro, então ajude o canal a crescer. Então, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Beijão e até a próxima.